Cara, mas no Rio de Janeiro é complicado combater isso, né? A polícia militar, se entra numa situação dessa, o próprio motorista ali na base dele ali, ou ao redor da comunidade, ele vai sofrer a retaliação. A maior tristeza nessa história é tu enxergar no rosto do teu colega, do soldado, do subtenente que já está ali há 30 anos e já sofreu muito, do sargento, e ele não poder fazer nada. Isso não caracteriza uma prevaricação? Não, isso é se resguardar desse tipo de coisa que aconteceu comigo, lamentavelmente. O cara prefere não passar por prefere não enxergar, fazer uma vista grossa do que bater de frente com o sistema. Eu diria hoje, a menor punição seria uma punição geográfica, ou seja, uma transferência indesejada. Hoje você diz que se isso acontecer, você está no lucro. Ruim é ter que ficar respondendo o conselho disciplinar sem ter cometido crime, gastar dinheiro com advogado, perder o seu porte de arma depois de ter combatido o tráfico, depois de ter combatido sistemas, depois de ter combatido máfias e ficar à mercê da vontade pessoal de alguém. Para chegar até aqui, eu tentei muito, durante 3 anos, ser recebido pelo comandante-geral, que eu até acredito que não saiba dessa realidade pontual, que não sabe do que aconteceu comigo. Avaliar aquele processo administrativo é muito complexo. O acusador bota ali o que ele quer. Eu queria que ele me escutasse, eu pedi humildemente, mas a tramitação dessa minha solicitação foi embarreirada. Quer dizer, eu não consegui, da forma melhor e amigável, desfazer o mal-estar. Da mesma maneira, eu mandei um e-mail para o governador, foi recebido pela assessora dele, e foi dito que eu teria sido recebido pelo comandante-geral, que sempre foi o meu desejo, e não aconteceu. Por essa razão, e por ter me calado durante 3 anos, por ter chorado muitas noites, não concordando com esse tipo de atitude que hoje é normal no Rio de Janeiro, para com os policiais, que eu então decidi falar um pouco disso que tem acontecido comigo. Meu irmão, você está buscando os meios para provar ali a tua idoneidade, né, a tua integridade com relação à polícia. Eu acredito que tu tem um sonho ali, né, que você fez um juramento ali na Polícia Militar e você quer honrar isso até o... Prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral. Eu não disse aquilo da boca para fora. Sim. Eu carrego isso verdadeiramente dentro do meu peito. E as pessoas na Ilha do Governador sempre perceberam isso e discordam dessa atitude. As pessoas de bem. Inclusive, dentro do processo, muitas lideranças civis e políticas da ilha corroboraram isso tudo que eu estou lhe dizendo. E foi desprezado. Outro ponto negativo e que causa nulidade nesse processo, o camarada que me acusou é amigo pessoal do cara que me julgou. Isso fere o princípio da impessoalidade. Sim. E foi com essa argumentação também que eu pedi uma agenda com o atual secretário, que até onde sei é muito sério, é um coronel respeitado, é um camarada que tem, junto com o governador, atendido aí os anseios, enfim, do salário das polícias, de material, só que existem pormenores iguais a esse que talvez eles não saibam. A minha ideia era explanar, falar, olha só, isso é tudo muito maneiro, mas o policial trabalha na condição de vassalo. Imagina, por exemplo, o cara que está na UPP, uma outra aberração, e que ninguém vai falar, obviamente. O cara tem hora para subir, o traficante deixa ele subir. Ele entra para a casinha e ali ele tem que ficar. Ele não pode patrulhar. Ele é um prisioneiro ali do sistema. Ele enxerga o traficante a 30 metros, armado de fuzil, muitas vezes, e ele não pode ir ali combater. Porque, obviamente, vai ter algum tipo de confronto. E por ter desrespeitado uma determinação de não sair, ele vai ser, no mínimo, transferido. Aquele cara ele acaba se sujeitando àquela realidade, por quê? Aí você entra no problema das escalas. Na UPP, normalmente, para o cara ter que aceitar aquilo, ele tem uma escala melhorada e ele tem uma gratificação. Para o policial, isso ajuda muito.
Até porque ele tem a condição de ganhar um pouco mais de dinheiro tirando o RAIS, né? O serviço adicional. Então ele se sujeita àquilo para ter essa escala. Mas eu sei que no íntimo da alma dele, do coração dele, ele está muito triste com aquilo. Entendi. É complicado, né? Então, esse já prova que o trabalho da UPP foi um trabalho falho, né? Foi um projeto bonito. Inclusive, a minha turma ocupou o Alemão. Ali tinha um combate de verdade. Mas, à medida que o tempo foi passando, isso foi enfraquecendo e hoje o que a gente vê é um projeto falido. O atual governador pegou um projeto falido. Um projeto muito complexo. Porque assim, as comunidades do Rio de Janeiro, elas precisam ter uma ação firme da polícia, na minha opinião. Mas, em contrapartida, o Estado precisa permitir que jovens, crianças, não sejam mais produto do meio. E aí você vê, não tem um projeto de esporte, profissionais capacitados para dizer para aquele garoto que é possível vencer na vida sem enxergar o traficante como uma referência, não tem um projeto de incentivo, um primeiro emprego, para aquele cara entender que é melhor ele trabalhar como um DJ, por exemplo, que ele vai ganhar R$200 na noite, ao invés de ganhar 60 na boca de fumo. Falta isso. Então, quer dizer, isso se multiplica. E o que se vê é um discurso de que está tudo muito bem, tudo muito bonito. As pessoas no Rio de Janeiro, elas não podem mais circular tranquilamente. Os policiais hoje são obrigados a se mudar. Essa é a solução mais fácil para o policial. Porque se mudar, não pode andar de transporte coletivo, não pode frequentar uma série de lugares no Rio de Janeiro hoje. As barricadas avançam, o tráfico avança, fazem patrulhamentos ostensivos tranquilamente. Claro que a gente teve uma intervenção do PSB, acatada pelo Supremo Tribunal Federal, que atrapalhou muito as ações da polícia. Mas eu acho também que falta querência. Interessante que eu gravo bastante aqui com alguns oficiais da Polícia Militar e a gente ouve sempre a versão da parte de cima. E é interessante agora ver a versão do cara que está na parte de baixo, né? Você hoje, com esse olhar da base ali da Polícia Militar, você acha que a Polícia Militar hoje tem solução? Cara, primeiro a gente precisa parar com esse discurso separatista. Oficiais e praças, nós somos uma família. Uma coisa só. Nós somos um só corpo. Quando nós entendermos isso, o oficial precisa entender que ele não tem que ser chefe, ele tem que ser líder. Eu, por exemplo, no 3º Batalhão, onde eu estou lotado, atualmente afastado por razões pessoais, eu encontrei ali muitos líderes, muitos oficiais com os quais eu converso. Inclusive dessa maneira, expondo o meu ponto de vista. E eles a dele. Muitos deles também não concordam. Mas existem forças superiores, existem políticas de segurança que não retratam a realidade do Rio. E a gente obedece, a gente apenas acata. Então, primeiro a gente precisa unir oficiais em praças, valorizar, fortalecer a nossa corporação. A partir daí, não tem um político, não tem uma autoridade competente que vai negar uma solicitação lícita igual a essa. Tem solução hoje para o tráfico no Rio de Janeiro? Você acha que a Polícia Militar tem condições de combater ferozmente o tráfico e diminuir, eu não vou nem falar acabar, e diminuir as ações do tráfico como em esquemas como esse na Ilha do Governador? A Polícia Militar do Rio é a melhor polícia do mundo. Isso aí é falado por muitos e porque é a verdade. Só que a gente tem muitas influências externas. Você tem, por exemplo, opiniões de especialistas de segurança que não conhecem a realidade da polícia. São maconheiros, por exemplo. Especialista de segurança que nunca pegou numa arma, nunca comandou um batalhão, nada. Realidade. Ele expõe ali a opinião dele e isso é levado em consideração, politicamente falando. Isso engessa, isso amarra as ações. E aí você tem, como disse, também agora, recente, a decisão do STF que limita, que dificulta as ações só em casos de excepcionalidade e tal. Quando você tem que comunicar muita gente, as operações elas acabam sendo um fiasco, porque você mobiliza homens
de batalhões especiais, você mobiliza homens e equipamentos de batalhão. Risco de vazamento de informação da operação. Acontece muito. É muito corriqueiro hoje operações em que as equipes vão para passear, não encontram mais ninguém, não encontram um exército armado do dia a dia naquela outra comunidade. Então eu não sei até que ponto isso ajudou. Você tem até a polícia, ela trabalha em cima de 4 indicadores, né? Letalidade violenta, roubo de rua, roubo de veículo e roubo de carga. Se você não tem um combate, você não vai ter, obviamente, letalidade violenta, mas você tem a presença todo dia do tráfico, ditando regras, cerceando direitos, estabelecendo extorsões, etc. Então, se eu te disser hoje, nós crescemos, não morre mais ninguém há 10 anos, o Estado melhorou? Não. Você tem um indicador que não retrata a realidade do Estado do Rio de Janeiro. O tráfico avançou. Os policiais estão sendo expulsos, estão se mudando, as barricadas estão avançando. Você vê aí. Normalmente, pessoas entram enganadas, são baleadas e a coisa continua acontecendo.